Ele o louvor para todo sempre. Bendito, bendito, bendito. A paz do Senhor para a amada igreja, amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias. Podem ficar comigo, os músicos, por favor. O capítulo é o capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Eterno. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Tome o seu assento. Pai, nós te oramos nesta manhã. Pedimos ao Espírito Santo do Eterno Deus, que o Espírito nos guie, trazendo clareza à nossa mente acerca do que tu tens para nós, acerca daquilo que tu queres compartilhar conosco. A tua presença, ela é real nesta casa, neste lugar. Por isso te pedimos, não nos falte. Somos nós que necessitamos ouvir a tua voz, porque a tua voz, ela traz, ela nos dá direcionamento. Fale e não nos falte. Amém. O texto cuja qual nós acabamos de ler, de fato, é um texto bastante conhecido. Eu não consigo contar quantas vezes eu já fui ministrado, ou até mesmo que já fiz uso desta mensagem acerca da visão que Jeremias está recebendo. Então, nosso objetivo não é pretensão alguma de querer esgotar ou trazer alguma novidade para você acerca do que você já ouviu relacionado a esse texto. Mas como eu falara no culto de quarta-feira, eu estou uma semana sendo ministrado por essa palavra, coração incendiado, e escrevi algumas poucas folhas, não sei nem se eu consigo falar tudo o que eu escrevi acerca de observações nesse texto. Nós conhecemos bem o chamado de Jeremias, um profeta um dos que teve um tempo profético, um tempo onde ele fora empregado, onde ele estivera ministrando, um dos mais longos, cerca de 40 anos, Jeremias esteve
ministrando, esteve profetizando de acordo com o seu chamado. O livro de Jeremias é um dos livros que compõem o livro dos profetas, dividido em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Não quero falar sobre essa divisão, porque somos alunos da Escola Bíblica Dominical e a maioria dos que estão sentados aqui são estudiosos da palavra do eterno Deus. Mas o livro dos profetas maiores é composto por 5 livros, dentre qual Jeremias está relacionado dentro deste tempo. Ele é chamado para um tempo antes que ocorra o exílio, antes que a nação de Judá seja subjugada pelo Império Babilônico. Alguma coisa nos chama a atenção acerca do chamado de Jeremias, e não tem como nós falarmos acerca dele e não fazermos menção da forma cuja qual ele é chamado e as suas indagações, até porque algumas das indagações dele são desculpas que nós usamos quando somos chamados a fazer algo relacionado ao reino, não é? Normalmente a gente se amedronta, não é? É assim que acontece com Jeremias, quando o Espírito do Senhor vai até ele e o chama, lhe dar uma missão, fala: Jeremias, eu te santifiquei para que você vá às nações, para que você fale às nações. E a objeção que surge a partir de Jeremias, mesmo ouvindo a voz do Eterno, eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Como Deus, ele não erra o CEP, ele não erra o CPF, ele não erra o alvo, ele não atira errado. Ele então retribui a Jeremias dizendo: Jeremias, você está falando que é uma criança, mas sou eu que ponho a palavra em sua boca, então não se preocupe se criança ou não, a palavra que você vai falar não é tua, é minha, e eu garanto essa palavra. Você vai ver que no capítulo 1 de Jeremias, na continuidade, o Eterno chama Jeremias e fala: Jeremias, o que você vê? E Jeremias, ele está vendo, ele diz: eu estou vendo uma vara, um ramo de amendoeira. E o Eterno sorri para ele e fala: viste bens, viste bens, viste bens, porque eu mesmo, eu cuido, eu vigio da minha palavra para que ela possa se cumprir. Interessante que, uma curiosidade dentro disto, que a amendoeira, ela é uma das primeiras árvores a brotar, a frutificar antes da primavera. Os rabinos olham para isso e dizem: ela nasce antes da primavera para que ela possa olhar e observar tudo o que está acontecendo dentro da primavera. Então, quando o texto diz acerca do eterno Deus falando: eu vigio pela minha palavra, antes de eu proferir a palavra, eu já estou de pé verificando para que nada caia por terra. Eu já libero a primeira palavra sobre a tua vida. Quantos aqui já receberam uma palavra de promessa da parte de Deus? Antes dessa palavra ser gerada, porque o nosso Deus, ele não é limitado ao tempo, ele não é limitado ao passado, ele não está preso ao presente e ele não é um desconhecedor do futuro. O seu nome é eternidade. O princípio e o fim estão nele. Mesmo antes de nós pensarmos, agirmos ou podermos imaginar algo, tudo está nele. Então, quando ele libera a palavra, ele não é alguém que olhou para o teu passado, ele não é alguém que conhece o teu presente, ele não é alguém que vai construir o seu futuro. Todos esses 3 tempos servem para nos nortear, mas ele olha desde a eternidade, ele diz: eu vigio pela minha palavra, aquilo que eu liberei vai acontecer, eu vigio pela minha palavra para que ela possa se cumprir. Ontem eu ouvi uma palavra, antes nós estávamos na reunião da convenção, e um pastor, ele fez uma analogia que eu replico aqui, não é minha, ele fez essa analogia, eu gostei muito, estava eu, pastor Marcos, pastor Márcio, e ele fez uma analogia dizendo: sabe a mãe quando fala assim, mãe só fala uma vez, não é? Quantos já tiveram uma mãe desse tipo? Eu só falo uma vez. A segunda vez eu só falo uma vez. Parece que a nossa relação com Deus precisa que Deus todo dia tem que falar: estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Não, não, não. Qual foi a palavra que Deus te deu? E aí não importa se 5 anos atrás, se 10 anos atrás, ele está de pé dizendo: eu velo pela minha palavra, eu vigio pela minha palavra. Passa céu, passa terra, verão e inverno, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. O tempo cuja qual
ou melhor dizendo, a missão que Jeremias está recebendo é uma missão de apresentar uma palavra não de chave, não de casa, não de canudo, mas é uma palavra de confronto à nação de Judá. Quem é que gosta de ser confrontado, gente? Mas essa mensagem que Deus está dando a Jeremias, dizendo, vai e fala, vai e fala, vai e fala, não engole nada, entrega tudo. É a missão que Deus está dando a Jeremias. Quando nós chegamos dentro do capítulo número 18, dentro desse tempo onde Jeremias está trazendo uma palavra de alerta, uma palavra de confronto, ele traz também uma chave. E nós lemos do texto cuja qual nós acabamos de fazer menção. Ele traz uma chave. Se o povo se arrepender, eu mudo. Se o povo se arrepender, se o povo se voltar para mim, eu mudo a minha sentença. Se eu dissera que eu iria fazer o mal, se você se arrepender, eu faço o bem. Porém, se você não se arrepender, eu havia dito que faria o bem, eu deixo de fazer o mal e você conhecerá a sentença, conhecerá o juízo. É esse ambiente que nós adentramos ao texto de Jeremias, capítulo número 18. Uma palavra onde o Eterno está uma vez mais o convidando e dizendo, existe algo em movimento, e ele assemelha o estado de Judá como um vaso quebrado. Ele associa de forma ilustrativa a situação, a atual situação de Judá como um vaso quebrado. Perceba o que está levando, ou o que quebrou esse vaso. E a gente precisa transicionar, gente. A gente precisa entender e nos responsabilizarmos pelas escolhas que nós fazemos. O fato da nação de Judá estar quebrada não é algo sem causa. Existem fatores que levaram Judá a esta condição. E normalmente na nossa natureza, revestidos de justiça própria, na nossa natureza adâmica, o que mais nós pensamos em fazer é passar a bola, é justificarmos de alguma forma, é dizermos, foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano. Porém, Jeremias também, no capítulo 3, de Lamentações, no verso 39, ele está dizendo, por que se queixa o homem? Por que vocês estão se queixando do que vocês estão vivendo? E ele conclui o texto dizendo, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Do que se queixa o homem? A fase que eu estou passando não é muito boa. Do que se queixa o homem, Jeremias dizendo. Hoje é uma manhã, Fabrício. Uma manhã onde poderemos, ou entramos aqui talvez quebrados. Mas eu te digo, quebrados, mas no lugar certo. Quebrados no lugar certo, porque esta é uma manhã onde o Espírito Santo, que é água, onde nós que estamos nas mãos dos oleiros, mediante a água que vai sendo colocada no barro, estamos sendo moldados. Então essa manhã é uma manhã de esperança. Essa manhã é uma manhã do novo. Me ajude, por favor. Me ajude, por favor. Diga para alguém. Esta é uma manhã de esperança. Esta é uma manhã de recomeços. Repita uma vez mais. Esta é uma manhã de recomeços. Repita uma vez mais. Esta é uma manhã de recomeços. Deus nos reuniu para tratar conosco. Deus nos reuniu para falar conosco.
Aleluias, aleluias. Quando nós começamos a caminhar, nós vamos ver alguma verdade do que leva o povo a este estado. Porque eles estão sendo encontrados como quebrados. Como quebrados. O primeiro ponto, idolatria. Idolatria. Coloca para mim em 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis, capítulo 17. Coloca o verso 15, por favor. Rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. Bota o verso 19, por favor. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. O texto cuja qual nós acabamos de fazer a menção, a primeira denúncia, está sendo direcionada a Israel. É lógico que isso não começa aqui com Israel e Judá. Até então o reino era unificado. O último rei do império unificado, Salomão. Salomão, na sua velhice, ele começa a ceder aos corações, ele se rende o seu coração às mulheres. Lembra de Salomão? 700 mulheres, 300 concubinas, cada um de um Deus diferente, cada um de uma terra diferente. Ele começa a ceder a essas pressões e altares são construídos. Cada uma das suas mulheres, segundo as suas crenças, estão trazendo altares, estão erguendo altares. E preste bem atenção, os cumes dos montes eram lugares onde eles erguiam os altares. Então você agora está em Jerusalém, você olha à sua frente, existe altar a Azera, existe altar a Baal, existe altar a Moloque. Jerusalém está sitiada agora de altares aos outros deuses. Está cercada. O povo começa agora a dar honra a deuses, diferente do único Deus. Desde o princípio, o tratamento do Eterno para com o seu povo, para com o povo escolhido, era: eu sou o suficiente para vocês, eu sou o único Deus. Eu sou o suficiente para vocês, eu sou o único Deus. Talvez agora com essa a pincelada de que os montes estavam tomados de altares aos outros deuses, você consiga entender o salmista quando ele declara: eu elevo os meus olhos para os montes. Mas ele eleva os olhos para o monte e ele não vê o socorro. O socorro não vem do monte. Aí ele vai dizer: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor. Porque havia idolatria estabelecida na terra. Dentro desses cultos ao deus Moloque, onde crianças eram sacrificadas, onde crianças eram mortas. Esse é o estágio cuja qual a nação, não apenas de Israel, mas a de Judá está adentrando, deixando de seguir, deixando de adorar ao único Deus, quebrando aliança para com Ele. O segundo ponto, primeiro, idolatria. O segundo ponto que leva o povo a este estágio está relacionado, coloca comigo para mim, Levítico 25, verso 3, o verso 4. Deus havia estabelecido com o povo: quando vocês adentrarem a terra prometida, vocês precisam continuar crendo em mim. Vocês precisam continuar confiando em mim. Então, quando vocês adentrarem a terra prometida, 6 anos vocês vão semear, mas no 7º ano vocês não vão semear. A terra precisa descansar e este será o sábado. Entenda que a cada 6 anos, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás seus frutos. Passo o próximo. Porém, ao 7º ano haverá o sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha.
que o Eterno está dizendo? 6 anos eu estou liberando para que vocês possam semear, para que vocês possam plantar. E quem planta, colhe. Mas no 7º ano, a dependência de vocês não virá a partir daquilo que vocês semeiam. Eu irei providenciar tudo o que vocês precisam. O povo não confia, porque eles estão adentrando a terra prometida. Anos após ano eles estão plantando, eles estão cultivando. E o 7º ano, eu não confio no Deus que me trouxe até a terra prometida. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar semeando. É olhar para o Deus que guiou o povo em meio ao deserto. Com cordonizes, com maná, com água. E dizer, no deserto tu até fez alguma coisa, mas agora que eu estou dentro da bênção, deixa comigo, deixa que eu assuma o controle. Coloca para mim em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O povo agora é levado 70 anos. É a palavra de Jeremias. 70 anos de cativeiro. É só você pegar e dividir, você vai perceber que 490 anos eles estão dentro da terra prometida e eles não são capazes de dar um ano a cada 6 ao Senhor. Então, para que se cumprisse, cadê meu texto? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação. Que assolação é esse? Cativeiro babilônico. Repousou a terra até que os 70 anos se cumpriram. Então, o que está levando o povo a esse ambiente? Idolatria. O que está levando o povo a esse ambiente é a falta de confiança no Deus que provê todas as coisas. Dentro desse ambiente, nós retornamos ao capítulo número 18. Dentro desse ambiente, o Senhor, o Eterno, está convidando Jeremias a um passeio profético. Você percebe que no capítulo, no verso 1, que nós lemos, o texto está dizendo, palavra que foi dita a quem? Palavra que foi dita a quem? Vocês estão de Bíblia fechada, gente? Não é pegadinha não, está aí na Bíblia de vocês. Vamos de novo para sair na filmagem a voz de vocês, senão não sai. Palavra que foi dita a Jeremias. Só que ao mesmo tempo, presbítero Silvio, que o verso 1 está dizendo palavra que foi dita a Jeremias, nós vemos no versículo número 2, levanta-se, deixa a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E aí? Já não estava falando? Por que não continua falando? A gente precisa entender que o ambiente profético ele não é um ambiente intelectual. O ambiente profético é um ambiente de troca, é um ambiente de crescimento, é um ambiente de experiências. É um ambiente de vivência. É um ambiente pedagógico. É um ambiente onde a gente sai do campo das ideias e nos lançamos no campo da prática. Esse é um ambiente profético. Onde eu saio do campo das ideias, onde eu saio deste campo, e nós poderíamos muito bem dizer, o ambiente profético, ele nos tira da zona de conforto. O natural seríamos nós dizer, mas o senhor já não está falando aqui? A nossa conversa já não se iniciou aqui? Porque eu preciso me levantar? Porque eu preciso descer? Se aqui onde eu estou, já estou ouvindo a tua voz. É um chamado a viver o profético.
é um chamado a experimentar o profético. Eu repito mais uma vez, o ambiente profético é um lugar de experiência. Deus poderia abrir o céu ali mesmo, mas Ele está dizendo, eu quero te levar. Eu repito, Deus poderia abrir o céu ali mesmo, mas o desafio dele para Jeremias é, eu quero te levar. Talvez nessa conversa do Eterno com Jeremias, Deus está dizendo, desça que eu falo. E Jeremias está dizendo, eu já estou ouvindo. Só que dentro desse caminhar profético, nós vamos entender que o convite do Eterno nesse passeio profético não era para que Jeremias apenas ouvisse, ele queria mostrar algo a Jeremias. Não era um ambiente apenas para ouvir, ele queria dizer, eu quero te mostrar além. Não se contente com o ambiente onde você se arrepia. Porque o simples fato de sentir arrepio quando eu entro no culto, eu entro e saio e me arrepio, eu entro e saio e me arrepio, eu entro e saio e me arrepio. O que está acontecendo? Está indo para casa sem direcionamento, porque somente a voz, ela dá o direcionamento. É como se nós pudéssemos fazer isso numa canção, dizendo, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, olhando para uma perspectiva nossa de caminhada, nós poderemos dizer, uau, eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já falo em línguas, mas já falar em línguas é apenas uma porta de acesso. Uma porta de acesso para quê? Existe o dom de cura, existe o dom de discernimento, existe o dom de variação de línguas, e você está se contentando. Esse é um ambiente profético, Jeremias está sendo convidado. Um passeio profético dizendo, Jeremias, eu poderia falar no cume da montanha. Porque quando nós olhamos o texto de Jeremias 19, nós vamos perceber que Jeremias está em Jerusalém. Eu poderia falar aqui no alto, eu poderia falar no cume da montanha, mas hoje a proposta para você é, desce Jeremias. Desce Jeremias. Desce Jeremias. Desce Jeremias. Qual é o problema? É o problema quando se fala em descer, isso parece pesado para a gente. Porque é natural, todo mundo quer subir. Todo mundo quer subir, eu quero alcançar os degraus mais altos, mas o convite de Deus para Jeremias, quer que eu te mostre? Quer que eu continue falando? Desce. 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 Por quê? Porque antes de Deus te levar a lugares altos, talvez Ele vá te levar em lugares que você não queira ir. E qual é a diferença de ir e não ir? É que se eu for, eu tenho certeza de que eu ouvirei a revelação a ser compartilhada. Então, por favor, seja inteligente. Mas eu não quero ir, aqui é mais cômodo. Ele dizendo, desce. 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 Desce, mas eu quero ficar aqui mesmo, porque o que eu tenho aqui é o suficiente. Ah, você não conhece o teu Deus. Você não conhece o teu Deus. Se você acha que o que você tem hoje é suficiente, eu te digo categoricamente, você não conhece o teu Deus, porque não há limites. Ele é uma fonte que não se acaba. Quanto mais buscamos, mais tem. E o que nós não alcançamos, diz a palavra do Eterno, existe o Espírito Santo, aquele que vai lá nas mais profundezas do Eterno Deus e traz a revelação a nós. Sempre haverá mais. Sempre haverá mais. Sempre haverá mais. Porém, em alguns momentos, nós precisaremos sair da zona de conforto, para que de fato possamos ouvir o que Ele tem a compartilhar conosco. A gente começa a perceber esses passeios proféticos.
gente começa a perceber esses passeios proféticos. E a gente encontra dois casos distintos. Porque Jeremias está sendo chamado para descer a casa do oleiro. Diferente de Ezequiel, Ezequiel está sendo levado a um vale de ossos secos. Ambos estão sendo chamados para um passeio profético, permita-me assim dizer. Só que um está indo para a casa do oleiro, o outro está indo para um vale de ossos secos. O que isso nos mostra? Ezequiel está indo para dentro do vale de ossos secos, ele está dentro do exílio, então o que ele vê? Eu vejo morte, eu vejo ossos sequíssimos. Porque a sentença já havia sido exercida. Jeremias, ele está dentro de uma olaria. O período é antes do exílio. Qual a diferença? Enquanto Ezequiel ele vê morte, ele vê ossos sequíssimos, Jeremias está vendo o barro que ainda não foi para o fogo. Repita comigo. O barro ainda não foi para o fogo. E talvez isso não faça sentido para você agora. Mas o fato do barro não ter ido para o fogo é o que está levando Jeremias a uma experiência com o eterno Deus. E o eterno Deus dizendo: eu tenho água, o Espírito Santo. A roda está em movimento, eu estou trabalhando. Como não foi para o fogo, eu consigo moldar. Eu consigo ajeitar. Eu consigo fazer da forma que eu quero. Diga mais uma vez para esse lindo, para essa linda que está do teu lado: você ainda não foi para o fogo. Embora o fogo faça parte do processo, antes do fogo é maleável. Está desmanchando, mas é maleável. Tem a água, é a palavra. Tem a água, é o Espírito. Vou dizer mais uma vez, tem a água, é a palavra. Tem um movimento, é o Espírito agindo. Por isso eu disse nesta manhã, esta é uma manhã de esperança. Qual é a palavra-chave então, pastor? Arrependimento. É Deus dizendo a Jeremias: eu posso mudar. Agora você é capaz de mudar? Eu posso mudar. Mas a pergunta é: você é capaz de mudar? Porque se você mudar, eu mudo a sentença. Eu posso mudar, é o eterno Deus dizendo: eu mudo. Mas eu quero uma contrapartida. Você também pode caminhar nesse ambiente. Mas como mudar se sou vaso? Não foi vitrificado ainda. Então é água e a roda girando, sendo trabalhada para ser moldado. Seja profeta, por favor, me ajude, para que ninguém durma. De manhã o povo quer dormir. Me ajuda aí. Diga para alguém: não dorme não. Diga, não dorme não. Diga, tem algo em movimento. Diga, o oleiro está na casa. Tem água, tem um espírito para ir moldando, para ir amolecendo, para facilitar. Oh, meu Deus! Dessa que eu falo, nos leva, esse convite profético, ele nos leva ao ambiente de experimentar o que o céu está compartilhando. Lembra de Oséias? A visão poderia ser apenas dita a ele, mas Deus o chama e fala: eu quero que você viva. Eu não vou apenas te mostrar o que o povo está passando. Quer caminhar comigo, Oséias? Quero.
Quer caminhar comigo, Oséias? Quero. Então eu não vou apenas te mostrar. Eu vou fazer que você viva o que o povo está vivendo. A condição do povo. Esse é o ambiente profético que Jeremias está sendo chamado. É como se nós pudéssemos dizer, só falar é fácil, viver é mais difícil. Sabe qual é o problema? A nossa geração é a geração do muito blá, blá, blá. A gente fala muito, gente. E de uma hora para outra, todo mundo agora é escritor, pastora Rosane. Depois que inventaram o Gemini, ChatGPT, todo mundo, Michel, escreve as mais belas poesias, os mais belos sermões. É uma palavra, oh meu Deus do céu, é uma geração que fala. É uma geração de discurso bonito, mas sem prática alguma. Talvez enquanto eu esteja pregando, tenha alguém nos ChatGPT procurando fundamento para o que eu estou falando. Existe uma palavra, o nome dela é verborreia, é a junção do grego verbum com reia, quer dizer fluxo de palavra, é um uso excessivo de palavras para dizer muito pouco ou quase nada. A definição é uma diarreia mental, uma diarreia discursiva. Verborreia dá origem à verborragia. Acrescenta-se o sufixo ragia, de hemorragia. Então, estou dizendo, é algo sem limite, é um acidente caindo, é uma catástrofe de informações, e prática nenhuma. Mas Deus dessa manhã nos chama, quer falar em meu nome, não apenas fale do que você ouve, mas fala daquilo que você vive. Chega de contarmos de experiências a partir dos nossos pais. Chega de contar experiência a partir das irmãs do coque. Porque tinha uma irmã que orava e o céu se abria. E aí, faladora, o convite que foi feito a Jeremias está aberto a nós. Não apenas ouça, mas caminhe. Não apenas ouça, mas caminha. Não apenas ouça, mas caminhe. Não receba um pedaço da mensagem. Quer receber a mensagem por inteiro? Desça! É preciso sair da zona de conforto. É preciso fazer algo diferente. A gente vai ver isso quando Cristo, ele começa a chamar os primeiros discípulos ao mar da Galileia. Ele não diz para os discípulos, Vinícius, venham, se assentem, eu vou dar uma pós-graduação em vocês sobre teologia do reino. Não, ele está passando e fala, quer? Quero, vem passear comigo. Quer conhecer o reino? Não é dentro de casa. Quer conhecer o reino? Não são 2 horas sentado no culto. É ele dizendo, vem e segue-me. Eu quero conhecer o reino, vem e segue-me. Mateus capítulo 9. Mateus, coletor de impostos, funcionário público, salário, estabilidade. O Senhor está passando, nem fala muita coisa com ele. Só quem entende em viver a plenitude do que o céu tem para nos revelar, responde desta forma. Porque o Senhor só passa e o texto fala, vem. E o texto diz, logo, Mateus largou tudo e seguiu. Há um chamado, a bem da verdade, há uma necessidade daqueles que querem caminhar em um novo nível. Entenderem que não basta dizer, eu estou disponível, apenas quando o louvor toca, apenas quando a pregação é liberada, quando você é chamado para, eu quero orar por você. Não, é preciso uma geração que se levante e tenha na prática essa vivência. Eu vivo Cristo aqui dentro, eu vivo Cristo lá fora. Eu vivo Cristo aqui dentro, mas eu vivo Cristo lá fora. Eu vivo Cristo aqui dentro, mas eu vivo Cristo lá fora. Porque não tem como desassociar. Quem é chamado para caminhar
como profeta sobre a terra, precisa entender que o ambiente de prática não é aqui dentro. Aqui dentro a gente ouve. O ambiente de prática não é aqui dentro. Aqui dentro quem está do teu lado dá aleluia, como você dá aleluia. Aqui dentro quem está do teu lado dá glória a Deus, como você está dando glória a Deus. Aqui dentro alguém veio buscar algo em Deus, a mesma coisa talvez que você veio buscar. Então aqui dentro é um ambiente controlado, é a nossa zona de conforto. Porém o céu brada nesta manhã, dizendo: levanta-te, que eu preciso compartilhar os segredos com você. Levanta-te, que eu preciso mostrar a você algumas coisas que estão acontecendo onde? Aqui dentro, não, lá fora. Estou na terceira folha, são 4. Deixa eu brincar com vocês. Vou terminar. Estou aprendendo a me enganar. Viu, pastor? Há um convite: vá além e seja guiado pela voz do Eterno. Vá além e seja guiado pela voz do Eterno. Só que algumas verdades a gente precisa extrair dentro desse texto, Fabrício. E de fato agora, isso foi só a introdução, agora o desenvolvimento é muito rápido para nós concluirmos. A primeira verdade é que ninguém gosta de descer, e esta é uma verdade. Mas o convite é: desce. Levanta-te e desça a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Quando a gente começa a olhar a respeito da geografia bíblica, nós vamos entender que o caminho que é traçado para essa descida passa por Tofete. Até chegar ao Vale de Rinom. A bem da verdade, Tofete está dentro, é um pedacinho ali dentro do Vale de Rinom. Mas era preciso passar Tofete para que fosse até a parte central, onde se conectava o Vale de Tofete, de Rinom, onde se conectava o Vale de Cedron e o Vale de Tiropion. Era preciso percorrer toda a Tofete até chegar a esse ponto de encontro. Então alguns comentaristas vão dizer que Jeremias está sendo convidado a cruzar todo o Tofete, porque lá no final estava a casa do oleiro. Aí a gente começa a entender porque Deus está dizendo a Jeremias: levanta e desce e vai à casa do oleiro. Porque Deus está dizendo: eu estou falando, mas eu quero que você veja. A gente começa a olhar a partir de Tofete. Tofete, o significado do seu nome aponta para lareira, fogueira, local de queima. É o lugar aonde os altares a Moloque foram erguidos. Lembra desde lá de Salomão? Isso se estende a Acais e chega ao terrível Manassés. Manassés, ele tem um reinado tão perverso que a Bíblia vai dizer: é por causa de Manassés que vocês estão pagando esse preço agora. O que Manassés faz é abominável. Ele consegue, acho que ele se elege: eu vou ser o pior dos piores. Uau, ganhei o Nobel da desgraça. Porque é dessa forma que ele é marcado. Pensa uma referência negativa: Manassés. Pensa no diabo pior: Manassés. Então esse lugar era destinado a altares, a deuses estranhos, inclusive ao Moloque, o deus que recebia o sacrifício de crianças. Então o povo agora, que é o povo de Deus, está entregando os seus filhos para sacrifício. A tradição rabínica vai dizer que Tofete deriva de Tof.
Tof aponta para tambor. Eram os tambores que os sacerdotes tocavam para que abafasse o grito das crianças que estavam sendo sacrificadas. Que lugar terrível. Então, o Eterno está dizendo, eu preciso que você vá à casa do oleiro. Mas para chegar à casa do oleiro, você precisa passar por Tofete. No reinado do rei Josias, ele vai transformar esse lugar, o texto diz, ele vai profanar esse lugar, ele vai transformar esse lugar num lixão, para que não fosse mais usado para a construção de outros altares. Então lixos eram queimados e queimados e queimados. O Cristo, quando ele fala a respeito de Geena, ele está apontando para esse lugar. E o que o Geena aponta, ilustra o inferno e o seu fogo incessante que queima, 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 queima. É o Eterno dizendo a Jeremias, eu preciso que você desça e você veja. Veja o quê? Veja os altares a Moloque. Veja os sacrifícios feitos de crianças. Veja a matança. Veja a idolatria. Veja tudo que foi construído nesse lugar que se tornou abominação. Esta é a realidade do povo. Esta é a realidade daqueles que eu escolhi. Eles abandonaram a minha aliança. A aliança que eu fiz com os pais deles. E se entregaram a tudo isso. Sabe? Talvez numa sentença nossa, nós poderíamos olhar e dizer, passar por tudo isso e olhando, como se um flash estivesse passando. E talvez o julgamento que saísse das nossas bocas é, este povo não merece misericórdia. Já viu o quanto nos move quando a gente ouve alguma situação que envolve criança? O quanto a gente fica, meu Deus, é impossível. Isto é um animal. Desculpe-me. A nossa classificação é as piores possível quando se trata de criança, porque a gente fala, são indefesos, não pediram para vir ao mundo, por que fizeram isso? Isso não é um pai, isso não é uma mãe, isso é um monstro. Agora Jeremias está passando por tudo isso, é como se um telão estivesse passando, e ele, oh, uau, uau, uau. E talvez o pensamento, conjectura minha, de Jeremias seja, agora babou de vez, o Eterno vai destruir Judá, assim como já ocorreu com Israel. Mas a proposta do Eterno é, desce e vai à casa do oleiro. Então ele precisa passar por este inferno. Mas lá no final tem a casa do oleiro. Ele precisa transicionar por todas essas questões. De gerações que pecaram. Ele está passando por isso e conjectura minha, gente. Agora acabou. É só destruição. Mas a palavra é desce, não é para você parar no meio do caminho. Desce e vai à casa do oleiro. 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 A palavra diz que quando ele chega na casa do oleiro, o que o oleiro está fazendo? Está trabalhando. Me ajude, por favor. Incomoda de forma muito sutil essa pessoa que está do teu lado e diz, ele continua trabalhando. Mas a estação é horrível, mas ele está trabalhando. A sentença é de morte, mas ele está trabalhando.
Vamos contextualizar. Pastor, mas você não sabe ao quão fundo do poço eu fui. Mas essa manhã é uma manhã de misericórdia. Ele está trabalhando. Você não sabe, pastor, o que eu fiz no verão passado. Mas chegou a casa do oleiro, olha para ele está trabalhando. 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 Eu vou dizer mais uma vez, Ele está trabalhando, e na casa do oleiro tem movimento, e tem água do Espírito para moldar. Ele está trabalhando. Oh, por isso a palavra-chave, pastor Zé, que é arrependimento. Se vocês mudarem, eu mudo. Mas, Senhor, o que o Senhor está fazendo enquanto eu estou vivendo esse inferno astral? Estou trabalhando, só chega na casa do oleiro que você vai ver que é algo em construção. Tem algo em movimento. Ele chega na casa do oleiro e existe o trabalho. Existe sobre a roda argila, barro. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina como tu és, Jesus. Então ele chega e ele está agora tendo a revelação plena do que o Eterno queria tratar com ele. A primeira coisa que ele chega, ele vê barro sobre as rodas. Uma roda inferior, uma roda superior e os pés que pisam. E as rodas estão em movimento. A gente fazer uma rápida pesquisa sobre argila. Existem mais de 200 tipos de argilas. Porém, as argilas que aguentam passar pelo processo de vitrificação é em torno de 8 a 5. Pelo menos foi o que eu encontrei na minha pesquisa. Encontrei até os nomes, mas não é interessante, não é isso que eu quero tratar. Porque toda argila é argila, amém ou não amém? Mas a argila, para se tornar vaso, precisa aguentar passar pela temperatura do forno. E algumas argilas não suportam a temperatura do forno. São até vasos. Mas se desmancha quando se relaciona com a umidade e com a água. Volta a ser lama. Forma de vaso. Botou água, está exposta à umidade, se desfaz, volta a ser lama. Por quê? Não passou, não suporta o processo de vitrificação. Então nem toda argila aguenta ir para o forno. A argila ela pode ser moldada, porém sem o processo de vitrificação, ela pode ruir facilmente. Então perceba que para se fazer um vaso é necessário a escolha do barro certo. Então esse barro que está sobre a bancada do oleiro, embora tenha se desfeito na mão do oleiro, não é um barro que não era qualificado para estar ali. Era um barro que foi escolhido. Era um barro que foi escolhido. Interessante que o Eterno ele não escolhe o barro por ele ser limpo ou por ser perfeito. Ele escolhe pelo potencial.
Ele não escolhe por perfeição nem por limpeza. Ele escolhe pelo potencial. Aguenta e ir ao forno. 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 E deixa eu te dizer, de barro o Criador entende. De barro o Criador entende. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você possa pensar, eu sou um erro, eu sou uma falha. Não sei nem por que eu estou aqui nessa manhã. Aí o céu te sorri dizendo, João 15:16. Coloca para mim aí, por favor. João 15:16. Não era nem para eu estar aqui. Ele errou. Não sei o que eu vim fazer nessa manhã. Aí João 15:16. Você não tem escolha. Foi eu que escolhi você. Não porque você é limpo, não porque você é perfeito, mas porque eu enxerguei potencial em você. Você aguenta. Você aguenta. Você aguenta. Aguenta o quê? Eu até mudei o teu nome. Eu até mudei o teu nome. Então, o fato de você ter sido escolhido não é um erro do divino. Ele te conhece tanto o barro, que lá no início de todas as coisas do Gênesis, pegou Deus do pó da terra e fez o quê? Você entende mais de barro do que ele? Então, por favor, levanta a tua cabeça, sacode a poeira e diz, eu sou escolhido. 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 E conforme foi ministrado hoje pela manhã, o ambiente onde você está, o que você faz hoje, não te define. O que te define é que o Criador te escolheu. Você não é um investimento errado. Você não é uma falta de opção. Porque dentro de tantos tipos de argila, ele olhou e falou, Rafael, você aguenta o processo. Ele nos escolheu em meio à nossa impureza. Fomos escolhidos. É a primeira verdade que a gente encontra nesse balcão, nessa casa do oleiro, onde algo está em movimento. O mundo espiritual é assim, ele não para. Enquanto você dorme, o oleiro está trabalhando. Mas eu estou cansado. Ele não se cansa, não se fadiga. O oleiro continua trabalhando. O primeiro, parte do processo do oleiro, a escolha. O segundo, o processo de amassar e pisar. Após ser selecionado, esse barro, ele vai para dentro de uma caixa, num recipiente, onde o oleiro agora começa a pisar. O oleiro pisa o barro. Coloca para mim aí Isaías 41:25. Isaías 41, verso 25. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome. Enviará sobre os príncipes como sobre o lodo, e com o oleiro pisa o barro, os pisará. Era uma forma padrão para poder limpar o barro. Ele era colocado em recipiente e o oleiro começava a pisar. À medida que ele ia pisando, ele ia identificando as impurezas, gravetos, pedaços de pedra, e ia retirando, porque o oleiro tinha esse cuidado. Ele fazia isso ao pisar com os pés para identificar, para que as suas mãos não fossem feridas quando estivesse torneando, moldando.
Então ele começava a pisar, e ia tirando as impurezas. Ia tirando as impurezas. Mas é escolhido, mas precisa ser pisado. Existe uma diferença. Ser pisado pelo homem machuca e destrói. Ser pisado por Deus é processo de limpeza. Ser pisado pelo homem é humilhação, é escárnio, é acusação, é defraudação. Mas ser pisado por Deus, ele dizendo: eu já te escolhi. Mas o fato de eu ter te escolhido aponta para o processo que está em continuidade. Eu preciso agora te limpar, porque eu não posso te moldar antes de eu te limpar. Eu não posso trabalhar contigo antes de eu te limpar. Então, pelo amor de Deus, seja limpo, seja limpo, seja limpa, seja limpa. Perceba então, no contexto atual, coloca para mim João 15:3. No contexto atual, como é feito, qual é a ferramenta de limpeza que nos é apresentada? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Qual o processo de limpeza hoje? Não é mais aos pés do oleiro. É exposição à palavra. É exposição à palavra. A palavra. Que palavra? A verdade. Só existe uma verdade. E essa verdade tem nome. Essa verdade tem uma pessoa. Jesus, o Nazareno. Jesus, o Eterno. É Ele que tem o cuidado de limpar. Seja limpo pela palavra. Seja limpo pela palavra. Seja limpo pela palavra. Seja limpo pela palavra. Ele é a palavra. Jesus. Nenhuma acusação, nenhuma condenação. O perfeito, o esperado das nações, o amado Jesus me refaz. Oh, me refaz. Me ensina a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és. Me ensina a ser como tu és. Ele é santo. E importa aqueles que se acheguem a Ele. Seja limpo. Seja limpo. Seja limpo. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Eu não sei se hoje teu retrato é esse, mas recebe dos céus. Hoje eu estou sendo pisado, mas amanhã eu estarei na mão do oleiro. Hoje parece que você está sendo pisado, mas amanhã você vai estar na mão do oleiro. Amanhã você vai estar na mão do oleiro. Sustenta, porque aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te trouxe aqui nesta manhã não erra. Hoje é uma manhã de arrependimento, é uma manhã de esperança, é uma manhã de reposicionamento. Porque se você mudar, assim diz o Senhor, eu mudo a sentença. Depois de ser escolhido, ser limpo, vem uma nova etapa do processo.
Vem uma nova etapa do processo e eu sinto graça sendo derramada sobre esta casa. Ah, Senhor, eu preciso, como eu preciso. Nossa, sou a base que mandasse. A modelagem agora na roda. Escolhido, limpo. Agora sobe para a roda. Sobe para a roda. O barro já limpo é colocado sobre o torno giratório. É o torno giratório. A velocidade cuja qual os pés vão trabalhando e a habilidade nas mãos, que vai ditando a forma, o diâmetro e a função. Porque o diâmetro e a forma aponta diretamente ou exclusivamente para a finalidade que aquele vaso vai ser usado. Vou dizer mais uma vez. A forma e o diâmetro definem exclusivamente qual é a finalidade que aquele vaso será usado. Quem define isso? É o oleiro, e não o barro. Quem define isso? É o oleiro, não o barro. Coloca para mim aí, Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Aí daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: o que tu fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Alguns dizem não tem alças. Pode passar o próximo. Aí daquele que diz ao pai, que é o que geras, é a mulher que está à tua luz. Pode passar. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus e todos os seus exércitos. Eu dei as minhas ordens. Quem é que pode contender contra o Senhor? Perfeito, suficiente em si mesmo, não há outro igual. Ele é santo, distinto, eterno, criador de todas as coisas. Nada do que existe veio a existir antes da sua palavra. Ele existe antes de tudo. Como então agora, e o versículo começa com uma denúncia bem forte, como um simples caco entre outros cacos, pode perguntar ao oleiro: o que você está fazendo? Esse seu vaso não deveria ter alça? A beleza da igreja, ela é manifesta nas nossas diversidades, nas nossas diferenças. Por isso, uma das linguagens usadas acerca do corpo de Cristo é que uns são unhas, outros são cabelo, outros são mão, outros são pé. É o corpo. Todos fazemos parte de um mesmo corpo, cuja qual Cristo é a cabeça. Não tem como o Criador ter me feito para ser dedo e eu olhar para o Criador e falar: dedo é muito pouco, eu quero ser mão. Coloca o verso 9 aí, por favor. Verso 9.
caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao quem o formou: o que fazes? Nós, quando olhamos para nós mesmos, nós queremos tantas coisas. Quando se fala, então, não vamos entrar nessa seara hoje. Mas de certo, é que cada um de nós, que fomos escolhidos, fomos limpos, estamos na mão do oleiro e ele, de acordo com a forma e com o diâmetro, nos apresenta como seremos usados. Eu gosto de uma linguagem. Essa linguagem de ser vaso. Perceba que a dona de casa, ela compra um lindo vaso, coloca algumas flores e ela bota logo na entrada da casa. Todo mundo que chega olha em Laodiceia e diz: que vaso bonito, que flores bonitas. De repente a dona de casa, ela entende que resolveu tanto elogio, eu vou botar para o lado de dentro da casa, vou botar na sala. Ela pega então o vaso, juntamente com esse arranjo, e bota na sala. Mas dentro da casa as flores começam a murchar. Então a beleza já não está tanto chamando a atenção. Então ela pega e leva lá para o fundo do quintal e bota lá na área de serviço. Lá na área de serviço ninguém vê, mas tem os raios do sol. Tem gotas de água que caem sobre. Ele volta a florescer. Então um dia pela manhã, essa dona de casa olha para o vaso, voltou a florescer, está bonito, eu vou levar de volta lá para a entrada da casa. Quantos vasos ela moveu? Quantos vasos ela moveu? 4 movimentos. Mais um vaso só. É o Criador que determina se é na entrada, se é na sala, se é na área de serviço, ou se retorna para a entrada. Forma e diâmetro Ele constrói para definir aonde nós seremos empregados, aonde nós seremos usados. Só que esse oleiro, Isaías fala acerca dele, e não fala que apenas de um sentimento vazio, de alguém que cria por criar e mais nada. Não. Volta comigo, ou melhor, adianta um pouquinho comigo, Isaías 65. Desculpa, 64. Isaías 64, verso 8. Olha a forma como aquele que entende que ele é perfeito em tudo que faz. Entende então que o Criador não é simplesmente o oleiro que moldou, mas diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Mas não é oleiro, o oleiro é Pai. O sentimento que entende, aquele que entende que foi moldado e a molda pertence a Ele, a forma pertence a Ele, a maneira pertence a Ele. Olha para o oleiro e diz: Tu é meu Pai. E eu sei que enquanto Pai, Tu sempre terá o melhor. Então Ele continua dizendo: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. E nós somos quem? Continuamos sendo barro. E Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Mas o que fazer então, pastor? Como entender que o oleiro está em movimento e há algo em construção, mas eu não consigo ver, eu não consigo entender? Deixa eu dizer, tem movimento na casa do oleiro, ele continua trabalhando. Tem água. A visão de Jeremias não mostra a última fase, que seria a fase do forno. A visão de Jeremias para com a obra na casa do oleiro, nas mãos do oleiro.
Por isso eu digo uma vez mais, essa manhã é uma manhã de esperança, é uma manhã de arrependimento, é uma manhã de posicionamento, sim, é uma manhã de posicionamento, onde os céus nos convidam. Se vocês mudarem, eu mudo. Se vocês mudarem, eu mudo. Se vocês mudarem, eu mudo. O Espírito Santo, nesta manhã, que Ele possa, como água, começar a nos moldar, a nos molhar a terra seca. Sim, o barro, para se tornar maleável, ele precisa do contato com a água. E tem água, eu vou dizer mais uma vez, tem água, tem um Espírito sendo compartilhado, tem um Espírito sendo compartilhado, tem um Espírito Santo sendo compartilhado. Ele é a água que molha o barro seco, Ele é a água que molha o barro endurecido. Ele molha com qual finalidade? Para se tornar maleável, para facilitar o processo, para facilitar a molda. E Ele está nesta manhã. Espírito Santo, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nós te convidamos, vem nesta manhã, vem sobre nós, nos molhe, encharca-nos, nos molhe, encharca-nos, nos molhe, encharca-nos. Mas o processo, Douglas, pode nos levar a uma inquietação. E a palavra do Eterno Deus sopra para nós. Salmo 46, verso 10. Aquete-se, 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 aquete-se. Por quê? Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Eu sou Pai, eu sou o oleiro. Eu sou Pai, eu sou o oleiro. Traga tranquilidade ao teu coração nesta manhã. E eu concluo de fato. Repetindo, nesta experiência, na visão que Jeremias está tendo, não há o processo de vitrificação. Por quê? Quando o Jeremias está saindo para ir ao Vale de Rinom, ele está saindo ao sul de Jerusalém. A porta que ele usa é a porta chamada Porta do Oleiro. Porta do Oleiro, também chamada de Porta dos Cacos. Por que ela tem essa conotação? Porta do Oleiro já está apontando porque era por onde naturalmente os oleiros eram encontrados. Porta dos Cacos, porque os vasos que eram quebrados, lembra? Que saíram da porta, descendo em direção a Rinom, chegava a Tofete. Tofete era o lixão da cidade. Os cacos eram jogados por essa porta. Quais cacos que eram jogados nessa porta? Os vasos que passavam pelo processo de vitrificação. Quebrou, não tem o que fazer. Vaso que vitrificou, não volta para a mão do oleiro. Precisa ser jogado fora. Prova disso, Jeremias capítulo número 19. Ele está usando, ele está vivendo agora a palavra que ele recebe. E ele agora não está mais como espectador, ele está como comprador. Ele compra um vaso. E ele percorre esse caminho, ele joga o vaso no chão e diz, ó, é assim, ó. Não tem mais jeito. Quebrou. Porém, eu reafirmo uma vez mais, pastor Reginaldo, que para nós, nessa manhã, é diferente. Porque nós estamos num ambiente não de passar pela porta dos cacos. Nós estamos num ambiente de estarmos dentro da casa do oleiro. Vaso escolhido, vaso limpo, começa a ser moldado, mas se estraga, se desfaz. Se desfaz aonde? Nas mãos do oleiro. Se desfaz aonde? Nas mãos do oleiro. Como não passou pelo processo de vitrificação, tem movimento, o oleiro está trabalhando e tem água.
Então esse ambiente, Filadélfia, é o ambiente para recomeço. E a gente olha para a história bíblica, ela está repleta de recomeços. Faz parte da nossa caminhada. Faz parte da nossa caminhada. Então essa manhã nós podemos nomear uma manhã de oportunidade, uma manhã de esperança, uma manhã de quem quer caminhar, vivendo um novo tempo, uma nova história, uma nova estação. O que é que eu preciso fazer então? Se coloque de pé. Desci a casa do oleiro e esse que estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Se estragou aonde? Se estragou aonde? Me ajude, por favor. Tem pouco barulho para muita gente. Se estragou aonde? Se estragou aonde? Diga para esse príncipe, para essa princesa: você está nas mãos do Senhor. Mas eu estou quebrado, pastor. Mas está nas mãos do Senhor. Eu estou sem esperança, pastor. Mas está nas mãos do Senhor. Eu estou sem direção. Mas está nas mãos do Senhor. Eu estou num beco sem saída, mas está nas mãos do Senhor. Mas existe uma ascendência de condenação contra a minha vida, mas você está nas mãos do Senhor. 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 E posso te confidenciar algo? Posso te confidenciar algo? O texto vai dizer, Jeremias 18, verso 3. Como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Estar nas mãos do Senhor significa que eu nunca serei um caco a ser jogado fora. Estar nas mãos do Senhor significa que eu nunca serei um caco a ser jogado fora. E olha que lindo. Agora ele não está fazendo conforme o vaso pensava que seria. Ele está dizendo, e fez segundo o oleiro. A maneira dele é a mais linda. A sua hora é perfeita. Este é o nosso Deus. Eu não posso terminar esse culto sem. O louvor pode subir, cante junto com o Flávio. Eu não posso terminar essa manhã